Olá pessoal, meu nome é Jonathan, sou médico nefrologista, professor da Unic na turma do sexto semestre no módulo Perda de Sangue e hoje vamos conversar sobre princípios básicos da hemotransfusão. É um tema muito voltado para a clínica médica e hematologia, mas assim, todos os médicos que trabalham em serviços hospitalares vão se vivenciar, né, ou prescrever um hemoderivado. E por isso é um tema muito importante para a nossa vivência como médico e também para o aprendizado de vocês. Então, antes da gente começar a falar sobre os hemoderivados, nós precisamos aprender como que é feito o preparo, né? Como que é feita a doação e o preparo desse material. Então, primeiro, quem pode doar? Quem pode doar por leis brasileiras, isso depende um pouquinho também de banco de sangue para banco de sangue, são indivíduos com mais de 18 anos, até ali os seus 65 anos, tem que ter mais de 50 quilos, então muitas mulheres, né, menores ali de 50 quilos não são doadoras. Tem que ser um paciente saudável, ou seja, não pode ter doenças crônicas graves, tá? Como por exemplo ser um renal crônico dialítico. Homens podem doar de 2 em 2 meses e mulheres podem doar de 3 em 3 meses. Durante o processo de doação é feito também uma entrevista com os pacientes, tentando excluir aqueles que pertencem a algum determinado grupo de risco. Então, pacientes que fazem uso de drogas ilícitas, pacientes com múltiplos parceiros sexuais ou que tenham feito tatuagem recente, eles são excluídos como candidatos à doação, né, por conta de poderem pertencer a uma janela imunológica. O que é essa janela imunológica? Por exemplo, um paciente que tenha contraído HIV e ele ainda teria um anti-HIV negativo, mas ele já seria um paciente potencial transmissor do HIV nesses 6 meses em que o anti-HIV ainda pode ser negativo e o paciente ter o HIV, né? Então, por isso, pacientes de grupo de risco, eles são descartados. Até teve uma grande controvérsia aí em que se descartavam os homossexuais, entendendo que eles pudessem pertencer a grupos de risco. Isso acabou criando-se aí toda uma jurisprudência para que eles não sejam mais excluídos, né, como candidatos à doação, desde que tenham parceiros sexuais fixos ou sem parceiros sexuais, tá? Em média, são retirados cerca de 450 a 500 ml de sangue do doador e demora aí em torno de 8 a 12 minutos o processo todo da doação. Como eu disse, é feita uma triagem sorológica, são exames obrigatórios o anti-HIV 1 e 2, o anti-HTLV 1 e 2, sorologias para hepatites virais, HBsAg, anti-HBC e anti-HCV e sorologia para sífilis, o VDRL, tá? Sendo que se der alguma positividade, o paciente ele é excluído. Então vamos supor, um paciente que ele tem uma cicatriz sorológica por vírus B, então ele teria o anti-HBC positivo e o HBsAg negativo. É um paciente que não tem hepatite, mas ele é excluído como doador para o banco de sangue, porque a gente não sabe se ele poderia ainda transmitir uma eventual transmissão ou até um mutante por escape em que o HBsAg pode ser negativo, tá? É interessante relatar que assim, eu me formei pelo Júlio Miller e lá a gente recebia muitos pacientes no ambulatório de hepatologia justamente vindo do banco de sangue com anti-HBC positivo e HBsAg negativo, ou seja, uma cicatriz sorológica, né, provável pelo vírus B. E que, enfim, a única mudança que vai ter é que eles não poderiam mais ser doadores de sangue. Então eles iam lá para orientação. Tá? Alguns outros bancos de sangue fazem outros exames, tá? Vai depender de onde você está fazendo a sua doação, como por exemplo o antígeno P24, que poderia ajudar a evitar essa janela imunológica dos pacientes HIV positivos, tá? E que ainda não têm anti-HIV. Também em zonas endêmicas, né, como São Paulo, Minas, é feito também sorologia para Chagas. Bom, uma vez que você doou o sangue, ele vai ser primeiro passado por uma centrifugação leve e essa centrifugação ela vai separar o concentrado de hemácias do plasma rico em plaquetas, tá? Então, centrifugou o sangue, você pega 300 ml mais ou menos, que é o concentrado de hemácias, e sobra ali cerca de 150 a 200 ml, que vai ser o plasma rico em plaquetas. Esse concentrado de hemácias, que corresponde a esses 300 ml, ele ainda tem plasma,
tá? Então, mais ou menos 80% dele é realmente concentrado de hemácias e 20% sobra ainda de plasma. Isso, de qualquer forma, é o concentrado de hemácias. Ele vai ser armazenado então numa geladeira e ele tem uma validade de até 42 dias. Armazenar numa geladeira é tranquilo, né? E uma validade também bem bacana. Assim, que se a gente tiver um processo de doação sempre em determinadas etapas, em determinadas frequências, nós conseguimos ter um banco de sangue com vários sangues estocados. Agora a gente passou por uma crise aí pelo Covid, em que o banco de sangue acabou ficando desprovido aí de bolsas de sangue, mas de modo geral não é para isso ocorrer, principalmente dos tipos sanguíneos mais comuns. Bom, uma vez que o concentrado de hemácias ele foi centrifugado e separado ali do plasma, ele pode passar por 3 outros processos. Pode passar ou não, tá? Um primeiro processo que ele pode passar é a lavagem. Então lembra que eu falei que ele existia 80% ainda de concentrado de massa e 20% de plasma que sobrava nesse concentrado? Lavagem é justamente retirar esses 20% de plasma sobrenadante que ficou, tá? Então isso é indicado para aqueles pacientes que têm história de alergia ou anafilaxia a proteínas do plasma. Ele também é muito importante para a gente da nefrologia porque ele acaba reduzindo o volume, né? Então, assim, você teria 300 ml de uma bolsa, você tirando 20%, você vai ficar ali com 240 ml. Já é uma quantidade a menos de volume. Isso é muito importante para o paciente que está internado, longo período em UTI, que vai receber múltiplas bolsas de sangue. E também é importante para o nefrologista porque acaba diminuindo aí a quantidade de volume desse paciente. E também você acaba tirando um excesso de potássio que pode ficar no plasma. Então, mais uma vez, em especial aí para os nefrologistas. Esse concentrado de hemácias ele também pode ser filtrado. Filtrar significa filtrar de neutrófilos, retirar os neutrófilos. Isso também é chamado de leucodepressão. Ele é indicado quando o paciente tem reações febris não hemolíticas, nós vamos ver mais à frente as reações transfusionais, tá? Ou para aqueles pacientes que vão precisar de múltiplas transfusões, ainda mais transfusões de plaqueta, em que é muito importante você evitar que esse paciente tenha contrato com outros HLAs e acaba desenvolvendo antígeno. Senão pode predispor a uma série de reações aí e inviabilizando aí a transfusão. Por fim, o concentrado de hemácias ele também pode passar por um processo chamado irradiação, tá? Essa irradiação é um processo mais complexo, em que vai matar os linfócitos T. Isso é extremamente importante para evitar a doença enxerto versus hospedeiro. O que é essa doença enxerto versus hospedeiro? É uma doença que ela acontece principalmente em imunodeprimidos ou naqueles pacientes em que recebem sangue de parentes, tá? Então, o sangue doado ele vai ter linfócitos, né? Esses linfócitos geralmente são destruídos assim que entram em contato com células do receptor, mas no caso de imunodeprimidos ou paciente que recebeu sangue de parentes e aí tem um HLA muito próximo, acaba que esses linfócitos T do doador não são destruídos, eles então se multiplicam e podem começar a lesar órgãos e tecidos do nosso paciente, com inclusive uma alta taxa de mortalidade. Então, se eu for transfundir sangue de parentes ou transfundir sangue em imunossuprimidos, é importante que eu faça a irradiação do meu concentrado de plaquetas, tá? E é até por isso que assim, quando você vai doar um sangue para algum parente, você vai lá e fala, vou doar sangue para o seu João, ele é meu parente. Só que não é o seu sangue que vai para o seu João, ele vai para um outro paciente e aí de um outro doador vai para o seu parente, para o seu João, tá? Então, quando a gente doa sangue, não necessariamente o sangue que a gente está doando vai para aquele paciente. Isso é importante justamente para evitar a doença enxerto hospedeiro, se for um parente que tem HLA próximo. Então, quando você vai prescrever um concentrado de plaquetas, você pode prescrever um concentrado de plaquetas lavadas, um concentrado de plaquetas filtradas ou um concentrado de plaquetas irradiadas, tá? Bom, dando continuidade, aquele plasma que sobrou, aquele 150 a 200 ml, depois da primeira centrifugação, nós vamos processar uma nova centrifugação, agora uma centrifugação mais intensa, e com essa centrifugação mais intensa nós vamos conseguir separar o plasma
do concentrado de plaquetas. Esse concentrado de plaquetas ele tem em torno de 50 ml só, tá? Então, lembra, a gente tinha 500 ml, passou por uma centrifugação que tirou 300 ml de concentrado de hemácias. Daquilo que sobrou, uma centrifugação mais intensa, em que eu vou tirar agora 50 ml do concentrado de plaquetas. Esse concentrado de plaquetas, diferente do concentrado de hemácias, ele pode ser armazenado em temperatura ambiente. Aqui em Cuiabá, a temperatura ambiente é 35 graus, né? Então a gente precisa de ar-condicionado. Só que ele tem uma validade muito curta, uma validade de cerca de 5 dias. Então é por isso que sempre está em falta, principalmente agora no cenário do Covid, né? Concentrados de plaquetas nos bancos de sangue. Daí a importância, né, de fazer uma doação com uma certa frequência. Validade só de 5 dias. Bom, aquele concentrado de plaquetas então é guardado e sobrou ainda cerca de 100, 150 ml, que aquele é o plasma, que já foi retirado do concentrado de hemácias e foi retirado do concentrado de plaquetas. Esse plasma que sobrou, nós vamos então congelá-lo em até 8 horas. É por isso que ele é chamado de plasma fresco, porque ele acabou de ser processado, né? E congelado, plasma fresco congelado. Ele vai ser congelado a temperatura de menos 18 graus, então ele é armazenado em freezers especiais que chegam até essa temperatura, e ele vai conter viáveis todos os fatores de coagulação com validade de até 1 ano. Então, além de ser muito pouco usado hoje em dia, com uma validade de até 1 ano, a gente não costuma passar muitos problemas em relação ao estoque do plasma fresco congelado. E além do plasma fresco congelado, nós podemos descongelar esse plasma fresco, que vai formar um novo precipitado, e esse novo precipitado que é formado, um precipitado proteico, ele é rico em fibrinogênio, fator 8, fator de von Willebrand, fator 13 e fibronectina. Nós damos o nome de crioprecipitado, ou seja, é um precipitado depois de ter sido congelado o plasma fresco, tá? Então, o crioprecipitado, ele é, vamos dizer, o último hemoderivado que a gente vai ter ali depois de uma doação de sangue, né? Esse crioprecipitado, ele também pode ser armazenado por até 1 ano em freezers especiais, né? E tem a vantagem de ele ser muito mais concentrado do que o plasma fresco congelado, e aí eu vou usar menos volume infundido. Mais uma vez, infundir menos volume é de especial importância para aquele paciente mais grave, que está internado em terapia intensiva, que muitas vezes já está em anasarca, que muitas vezes já está com disfunção renal, que é justamente quem muitas vezes precisa do crioprecipitado. Bom, existe um outro hemoderivado que são as plaquetas por aférese. As plaquetas por aférese é uma outra forma de você doar hemoderivados, tá? Onde você vai doar apenas plaquetas. Você não vai para doar sangue, você vai para doar apenas plaquetas. Existe uma situação especial, né? Então você precisa ter pelo menos 60, 70 quilos, dependendo do banco de sangue. Então aqui já exclui grande parte das mulheres, né? A maioria acaba sendo homens que vão doar plaquetas por aférese. O paciente ele não pode usar antiagregantes plaquetários, que a gente está viabilizando plaquetas, né? Então se ele usar AS, clopidogrel, ele não vai poder doar só plaquetas. A duração da transfusão é muito maior, por quê? Você vai passar por um procedimento de aférese, ou seja, o seu sangue ele vai passar por uma máquina de aférese, em que a própria máquina já vai fazer um processo de separar o seu concentrado de hemácias e o seu plasma do concentrado de plaquetas. Então você vai estar doando só plaquetas e aquele sangue seu ele vai retornar para o seu organismo. Então por isso que há um processo muito mais lento de doação, enquanto no processo normal seria ali de 8 a 12 minutos, aqui a gente está falando de 3 a 4 horas do processo de doação. A grande vantagem é que um doador ele pode doar até 4 vezes por mês, sendo do sexo masculino, tá? E a grande vantagem também do concentrado de plaquetas por aférese, né? A plaqueta por aférese, a gente vai ver mais à frente, mas é que um único doador você consegue subir o suficiente do que seria aí de 6 concentrados de plaquetas que a gente chama de randômicas. Então, uma doação por aférese, ela equivale a 6 doações de sangue total, né, para a gente pensar em plaquetas. Bom,
Agora que vocês já conhecem um pouquinho dos hemoderivados, vamos falar das indicações de transfusão. Primeiro, as indicações de transfusão do concentrado de hemácias. O mais óbvio seriam as hemorragias, tá? Agudas ou crônicas, mas de especial atenção nas hemorragias agudas, quando eu tenho uma perda estimada de mais de 30% da minha volemia, ou seja, nós temos em torno de 5 litros de sangue, quando eu tenho uma perda estimada de mais de 1,5 litro de sangue, tá? Esse mais de 1,5 litro de sangue perdido pode acontecer aí pós um trauma ou pós uma cirurgia. Isso vai levar o paciente a uma instabilidade. Então ele vai ter taquicardia, hipotensão, oligúria, alteração de sensório, e aí um paciente que teve essa perda estimada em mais de 1,5 litro, ele merece uma transfusão de concentrado de hemácias, tá? Importante dizer que assim, numa hemorragia aguda, muitas vezes você ainda não vai ter queda do hematócrito e da hemoglobina, porque você perde sangue total, né? E aí se você fizer a coleta naquele momento, a sua hemoglobina, ou seja, a sua concentração de hemoglobina e a sua concentração do hematócrito, eles vão estar normais. Só depois de uma fase de expansão, que pode demorar aí até 48 a 72 horas, dependendo dos cuidados que você está dispondo a esse paciente, é que ele vai estar alterado. Então, a gente sempre estima o sangue perdido numa hemorragia aguda pelos sinais vitais do nosso paciente. Então, se ele está com sinais de hipotensão, de choque hemorrágico, ele merece ser transfundido, tá? Bom, no pré e perioperatório, quem for ser anestesista ou cirurgião vai necessitar muito de ver isso, tá? Então a gente sempre transfunde quando tem uma hemoglobina menor do que 7, ou se é um paciente com hemoglobina menor do que 8 e vai ter uma perda sanguínea aí prevista maior do que 250 ml por hora, ou se ele tem uma hemoglobina menor do que 10 e ele vai ter uma perda sanguínea alta ou tenha comorbidades, tá? Então, são cenários em que eu posso transfundir antes de um ato cirúrgico. Nas anemias é um pouco mais difícil. Por quê? Nas anemias eu só vou transfundir se meu paciente estiver descompensado, ou seja, um paciente que tem uma hemoglobina de 7,5, 8, eu não preciso necessariamente transfundir. O mais importante é eu descobrir a causa, o que levou àquela anemia, tá? Então eu vejo que muitos colegas por ansiedade, né, acabam transfundindo esses pacientes e aí a gente fica sem saber como chegar até a etiologia que causou a anemia, que é muito mais importante do que tratar aquela anemia que seria uma anemia crônica e que não está causando nenhum sintoma. Eu já tive pacientes com hemoglobina de 3,5, 4, óleos sintomáticos, ou seja, são pacientes que vêm com queda lenta, gradativa da hemoglobina e que o próprio organismo vai se readaptando e aí ficam muitas vezes assintomáticos. Lógico, no 3,5, 4 ele vai ter algum sintoma, mas pacientes com 7,5, 8 de hemoglobina às vezes são totalmente assintomáticos. Nós vemos isso muito na nefrologia, naquele paciente que demorou para ter assistência do nefrologista e já vem com uma disfunção renal, aí com deficiência de eritropoetina e aí com hemoglobina de 8, 8,5 e totalmente assintomático. Agora, lógico, se esse paciente ele tem comorbidades, sendo a principal aí doença arterial coronariana, eu não vou deixar ele com anemia. Então, se eu sei que você é um paciente que teve um infarto recente ou que ele tem doença arterial coronariana, eu vou acabar tendendo a mantê-lo com hemoglobina maior do que 9. Bom, e quanto que sobe? Depois de uma hemotransfusão, de uma bolsa de sangue aí de 250 a 300 ml, ela vai elevar em 1 grama por decilitro na minha hemoglobina. Então, por exemplo, se eu tinha um paciente com 5 de hemoglobina e minha meta era trazê-lo para 7 de hemoglobina, eu vou dar 2 concentrados de hemácia. Aqui uma coisa muito importante, vocês não devem sempre transfundir 2 concentrados de hemácia. Na prática a gente acaba vendo muitos colegas fazendo assim, mas não é o certo, tá? Se o paciente só merece 1 concentrado, por exemplo, se ele está com 6 de hemoglobina, façam apenas 1 concentrado, não precisa fazer 2, tá? Temos que encarar a transfusão como se fosse uma doação de órgãos e tecidos, tá? Porque ela pode ativar o sistema imunológico, ela pode ter reações, então quanto menos você precisar transfundir o seu paciente, melhor vai ser para a vida daquele paciente, tá? E o concentrado de plaquetas, quando que ele é indicado? Nós vamos indicá-lo num paciente que ele está com sangramento ativo
e pelo menos mais um desses critérios. Uma plaquetopenia menor de 50 mil, uma disfunção plaquetária, ou seja, paciente que usou AS, por exemplo, ou que tenha deficiência de algum fator, ou num pós-operatório de cirurgia cardíaca com um SEC prolongado, SEC seria circulação extracorpórea, e uma plaquetopenia menor de 150 mil. Então isso seria a transfusão terapêutica, ou seja, quando já teve o sangramento. De maneira profilática, eu também posso transfundir meus pacientes desde que a plaqueta esteja muito baixa, a ponto de, por exemplo, menor do que 10 mil. Tá? Então, num paciente que ele está estável, assintomático, uma plaqueta de 12, 15 mil sem sangramento, eu não vou transfundir. Eu vou identificar a causa, eu vou identificar a origem daquela plaquetopenia e tentar atuar na sua etiologia. Tá? Agora, se é um paciente, por exemplo, com febre, ele já pode ter mais propensão a sangramentos ou a continuidade de queda das plaquetas, então eu já transfundo com uma plaqueta menor do que 20 mil. Se eu for fazer algum procedimento cirúrgico, como por exemplo passar um acesso para diálise, um acesso venoso central, ou fazer alguma cirurgia nesse paciente, outra qualquer, nós vamos transfundir plaquetas de maneira profilática quando esse nível é menor que 50 mil ou menor que 100 mil, se eu for fazer alguma cirurgia oftalmológica ou neurocirurgia. Tá? Então, transfusão de plaquetas de maneira profilática são essas as indicações. Tá? Nós não devemos transfundir plaquetas quando o paciente tem diagnóstico de púrpura trombocitopênica trombótica ou uma trombopenia induzida por heparina, porque pode aumentar a formação de trombos. Então, são situações em que há contraindicação para a transfusão de plaquetas. Uma boa questão aí para a prova. A dose recomendada é de 1 unidade a cada 10 kg. Então, um paciente aí, um adulto de 60, 70 kg, ele vai precisar de 6 a 7 unidades de plaquetas randômicas para que ele eleve ali a sua plaqueta de maneira adequada, tá? Isso num dia. Uma unidade do concentrado de plaquetas eleva em torno de 30 mil pontos na primeira hora, tá? Só que essas plaquetas vão sendo destruídas pelo nosso organismo e no fim de um dia, apenas 5 mil pontos que vai subir um concentrado de plaquetas, tá? Então, daí a necessidade de ficar sempre retransfundindo plaquetas no nosso paciente. E às vezes um paciente que fez uma transfusão de concentrado de plaquetas, a gente dosa ali um dia depois e não subiu nada os níveis de plaquetas desse paciente. Por que isso pode acontecer? Armazenamento incorreto, então lembrando que plaquetas podem ser armazenadas ali a temperatura ambiente, e se a gente estiver falando de Cuiabá, a temperatura ambiente aqui não dá certo, né? Teria que ter ar-condicionado. Pode ser por destruição imune, então um paciente que já tem aí uma púrpura trombocitopênica idiopática, não adianta muito você ficar transfundindo plaqueta nele porque ele vai continuar destruindo essas plaquetas. Um paciente que tem hepatosplenomegalia, principalmente esplenomegalia, né, que faz sequestro esplênico e destruição acelerada dessas plaquetas. Febre durante a infusão, até por isso que muitas vezes vocês podem estar de plantão em algum hospital e aí vem o banco de sangue e fala: doutor, o paciente José, ele está com febre, o senhor vai querer transfundir? A resposta de vocês vai ser não. Primeiro você vai controlar a febre daquele paciente para depois fazer a transfusão, porque senão ele vai ter um aumento acelerado na destruição do hematoderivado. E também naqueles pacientes que têm formação de anticorpos contra HLA. Esses anticorpos eles formam depois de um paciente que já passou por múltiplas transfusões. Então, por exemplo, um paciente que tem leucemia, ele sempre está precisando fazer transfusões de plaquetas, de concentrado de hemácias, ele acaba sendo ativado por outros HLAs, então ele forma anticorpos contra outros HLAs, e aí quando ele tem uma doação daquele mesmo HLA, ele faz uma reação e acaba destruindo aquele hemoderivado, tá? Então, de especial atenção aí para pacientes que têm múltiplas transfusões. E aí vem a indicação das plaquetas por aférese. Então veja, um paciente que tem leucemia, que já passou por múltiplas transfusões de plaquetas e já acabou se sensibilizando por múltiplos HLAs, é muito mais fácil eu fazer uma transfusão de plaquetas por aférese, porque eu vou ter HLA de só um doador, enquanto que se eu fosse fazer concentrado de plaquetas randômicas, eu estaria pegando aí 6 unidades para fazer o mesmo serviço, ou seja, 6 doadores diferentes para fazer o mesmo efeito.
Então eu teria muito mais HLA sendo exposto nesse paciente, com aumento de chance dele se sensibilizar a novos HLAs ou mesmo que ele apresente reação a algum desses HLAs, tá? Então, daí a importância da doação de plaquetas por aférese e da transfusão da plaqueta por aférese. E o plasma fresco congelado? Plasma fresco congelado a gente quase não utiliza na prática, até porque a gente tem o crio precipitado hoje, né? Mas ele acaba sendo indicado aí para intoxicação por cumarínicos, insuficiência hepática, CIVD, púrpura trombocitopênica trombótica, lembrando que não pode fazer concentrado de plaquetas, né? E nas coagulopatias hereditárias. A dose aí é em torno de 15 a 20 ml por quilo. Já o crio precipitado, que é mais usado, ele é rico em fibrinogênio, fator 8, fator de von Willebrand, além de fator 13, fibronectina. Sua atual indicação é na CIVD, né, para repor fibrinogênio. Então, coagulação intravascular disseminada, o tratamento é feito com crio precipitado e, eventualmente, ele é usado também na doença de von Willebrand. Tá? Lembrando que o crio precipitado é aquele precipitado que forma depois de você descongelar o plasma fresco. Bom, agora a gente já sabe como é preparado, nós já sabemos quais as indicações, agora vamos conversar um pouquinho sobre grupos sanguíneos para depois a gente entrar ali nas reações transfusionais, tá? Dos grupos sanguíneos, o principal grupo sanguíneo nosso é o sistema ABO, tá? É esse daí, acho que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar, isso a gente estuda mesmo antes da medicina, na biologia. E a maioria de vocês deve saber a qual grupo ABO vocês pertencem, né? Nós temos 4 grupos ABO, o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O, tá? Sendo que o grupo A e o grupo O são os mais comuns. Eu, por exemplo, sou o grupo A. E a compatibilidade, ela tem a ver da seguinte forma. Por exemplo, um doente O, ele não tem nenhum outro antígeno, né? Então, ele é conhecido como doador universal, ou seja, ele poderia doar para qualquer outro grupo sanguíneo. Já o grupo AB, ele tem o antígeno A e o antígeno B, então ele é o receptor universal, ou seja, ele pode receber de qualquer outro grupo sanguíneo. Tá? No entanto, existe também o grupo Bombay. Ele é extremamente raro, então menos do que 0,01% da população tem, que é o doente que não tem nem o grupo H. Essa é uma figura que eu roubei do Medcurso, tá? Fica aí a dica, é uma literatura que eu gosto bastante. Esse grupo Bombay, ele é aquele paciente que ele não é nem AB, nem A, nem B e nem O. Ele não tem o antígeno H, porque para eu chamar um grupo de A, B ou O, ele é o antígeno H mais o aglutinogênio do tipo A, do tipo B ou nenhum aglutinogênio. No caso do grupo Bombay, ele não tem nem o antígeno H, tá? Que seria esse antígenozinho aqui nessa figura, tá? Então, ele não pode receber sangue de nenhum outro grupo sanguíneo que não do próprio grupo Bombay, tá? Então, ele acaba muitas vezes recebendo sangue de familiares, e aí lembrando da alta chance da doença enxerto versus hospedeiro e da necessidade de fazer o concentrado de hemácias irradiadas. Bom, um paciente do grupo B, por exemplo, ele tem anticorpos naturais anti-A, do grupo A, anticorpos naturais anti-B, e do grupo O ele tem tanto anti-A quanto anti-B. São anticorpos naturais, ou seja, a gente já nasce com eles e são do tipo IgM. Eles têm um alto poder de aglutinar hemácias e de ativar o sistema complemento. Então, uma vez que você começa a transfundir um sangue ABO incompatível, ela leva a uma hemólise intravascular maciça, tá? Então, é uma coisa que não deve ser realizada. A gente vai ver depois das reações transfusionais, mas hoje em dia é muito raro uma hemotransfusão aí com incompatibilidade ABO. Bom, saindo do sistema ABO, a gente tem o segundo sistema mais importante, que é o sistema RH. Ele é extremamente importante aí para o pessoal que vai fazer ginecologia e obstetrícia, até por causa da eritroblastose fetal, né? Ele é composto por um grupo de 5 antígenos, sendo o D o mais imunogênico, o mais importante, e ser RH positivo significa ter a presença do antígeno D. A maioria dos indivíduos de raça branca são RH positivo. Eu também sou RH positivo e acredito que a maioria de vocês, tá? A maioria no Brasil é RH positivo.
A gente não um paciente RH negativo, ele não produz anti-D de maneira natural. Então ele primeiro precisa ser sensibilizado para que ele produza esse anti-D. Para ele ser sensibilizado, ele precisa ter, por exemplo, uma hemotransfusão prévia ou uma mulher que ficou gestante de um homem RH positivo e seu feto é RH positivo. Então ela vai ser sensibilizada naquela gestação a produzir os anticorpos anti-D. É por isso que a eritroblastose fetal, pelo sistema RH, ela é a doença do segundo filho. Então uma mãe RH negativa que acabou engravidando de um homem RH positivo, com feto RH positivo, ela se sensibiliza numa primeira gestação e aí na segunda gestação ela tem a doença, tá? Desde que seja, lógico, RH positivo o feto, tá? É por isso que na obstetrícia vocês vão aprender que essas mulheres precisam evitar essa sensibilização fazendo aí imunoglobulina anti-D, tá? Ela é uma aglutinina fraca, ativando fracamente o complemento, mas que vai levar a uma hemólise extravascular muito mais branda do que a hemólise intravascular que levaria o sistema BO, mas leva essa hemólise extravascular. Bom, existe também a variante DU, que é aquele paciente que ele é RH negativo, mas ele tem um D fraco. Esse paciente da variante DU, ele equivale ao RH positivo, tá? Os bancos de sangue fazem os testes e aí para saber certinho, os laboratórios vão fazer esses testes para que não haja falha nessa sistematização, tá? Então, um paciente RH negativo, ele pode ser variante DU e aí ele deve ser encarado como um RH positivo. Bom, existem mais de outros 30 grupos sanguíneos, não vale a pena a gente ficar citando eles aqui, até porque nenhum deles vai ter anticorpos naturais, como a BO, com alto poder de aglutinização, né? Todos vão funcionar mais ou menos ali como o sistema RH. Esses sistemas, os mais importantes são o KEL, DUF e o KID, e uma vez que você já foi sensibilizado por eles, você pode formar anticorpos, assim, semelhante ao que a gente falou do RH, né? E esses anticorpos são chamados de anticorpos irregulares, atípicos ou alo-anticorpos, tá? Então é isso que são os anticorpos irregulares. É quando você já é sensibilizado por outros grupos sanguíneos, com especial atenção o KEL, DUF e o KID. Outro teste importante para vocês entenderem é a prova cruzada ou cross-match. Isso é muito usado também no transplante de órgãos e tecidos, tá? O cross-match nada mais é do que você pegar o sangue do doador, o sangue do receptor, juntá-los e ver se vai ter alguma reação, tá? Se houver aglutinização de hemácias do doador no soro do receptor, eu digo que você teve uma prova cruzada positiva, ou seja, um cross-match positivo, e aí aquela bolsa de sangue ela é incompatível, tá? Então, para eu receber um sangue, eu preciso ter a prova cruzada negativa, ou seja, que eu não tenha reação entre o sangue do doador e o sangue do receptor, tá? Bom, agora que vocês já conhecem também os grupos sanguíneos, preparo e indicações de hemoderivados, vamos falar no final da nossa aula já sobre complicações da hemotransfusão. Aqui já entra muito mais a parte médica. Essa é uma aula do LMF, né, do Laboratório Morfofuncional. A gente viu toda essa parte que seria de laboratório mesmo. Agora a gente vai entrar aqui numa parte mais médica, que são as complicações da hemotransfusão. São muito importantes para a prática clínica. Primeiro, a incompatibilidade ABO. De todos os quadros de reações transfusionais, é o mais grave, mas graças a Deus é o mais raro também. Ele vai acontecer só por erros logísticos, quando você acaba triando uma bolsa para o paciente A e acaba usando a bolsa do paciente B no paciente A. Então, um erro humano, um erro logístico, tá? Começou a transfundir um sangue ABO incompatível, você vai ter uma hemólise intravascular maciça, que se inicia imediatamente após a transfusão. Todas as hemácias doadas elas vão sendo então imediatamente hemolizadas, o sistema complemento ele é hiperativado e já vai desencadear uma liberação de citocinas, causando aí febre, mal-estar, dispneia, flush facial, podendo levar até choque e insuficiência renal. Tem uma alta taxa de letalidade, chegando a 40%, e o tratamento nada mais é do que suspender imediatamente aquela hemotransfusão e aí suporte e hidratação, nada mais. Tá? Então,
viu que existiu uma falha aí de compatibilidade EBO, pare imediatamente a transfusão. Aqui eu gosto de contar uma situação que aconteceu na minha residência. Isso aconteceu há anos atrás, tá? Eu não era residente na época ainda, foi bem antes da minha residência, mas eles contam que houve um erro logístico de um rim. Um paciente que ele era sangue A positivo e ele estava recebendo um rim A positivo. No entanto, esse paciente na verdade ele não era A, ele era O. E quando acabaram de desclampar e que esse órgão começou a receber o sangue do paciente, ele acabou fazendo uma hemólise intravascular maciça ali dentro do órgão, necrosou todo o órgão. E isso aconteceu por uma falha logística, uma falha humana, um erro, né, do processo de doação de órgãos. Isso é uma coisa extremamente rara, até por isso que isso aconteceu há, sei lá, 15, 20 anos ali, e até hoje o pessoal comenta dessa falha que aconteceu. E que foi um residente que anotou errado, tá? Acabou anotando o paciente de maneira inadequada. Bom, incompatibilidade RH ela é muito mais comum, ela acontece em 1 para 1000 transfusões, é uma reação muito mais branda do que da incompatibilidade ABO e uma reação mais tardia. Em vez de ser imediata, como na ABO, ela acontece ali em até 10 dias após a transfusão, em que essas hemácias vão acabar sendo hemolizadas, uma hemólise extravascular, tá? O paciente vai ter febre, pode ter icterícia, reticulocitose, ele vai apresentar cumbis direto positivo, ou seja, presença de anticorpos, e aí você tem que evitar, lógico, fazer sangue com RH incompatível com o seu paciente, tá? Lembrando, por exemplo, na doação de órgãos, de rim, a gente não analisa a incompatibilidade de RH, a gente só vê a incompatibilidade ABO, tá? Então fica aí de curiosidade. Como eu disse, existem outros grupos sanguíneos, mais de 30, né? E eu também posso ter uma reação de aloimunização na transfusão quando há incompatibilidade de algum outro sistema, que é o DUF, KID ou N outros aí que não vale a pena a gente citar nomes. Mas lógico, o paciente ele precisa primeiro ter a produção desses aloanticorpos, desses anticorpos atípicos. E também isso pode acontecer no caso do paciente que já teve várias transfusões por exposição a grupos de HLA e aí produzindo anticorpos contra esses grupos de HLA, tá? Então isso é uma reação que vai acontecer num paciente que já recebeu várias doações de sangue, tá? A aloimunização. Agora vamos falar da reação febril não hemolítica. Essa é a reação mais comum das transfusões, podendo acontecer em até 1 a 3% dos casos. Ela é muito mais comum ainda na transfusão de plaquetas. E ela pode ser causada tanto por aloimunização contra antígenos HLA de leucócitos, do concentrado de hemácias ou plaquetas, tá? Quanto por formação de citocinas pelos leucócitos que estão contaminando a bolsa. Então lembra que naquele concentrado de plaquetas ainda sobrava ali um plasma com leucócitos? Então esses leucócitos que sobraram na bolsa, eles também podem fazer essa reação febril não hemolítica. O paciente vai apresentar então febre, calafrios e mal-estar. A evolução é benigna. O tratamento é suspender momentaneamente aquela hemotransfusão, né, aquele hemoderivado. Você vai administrar antipiréticos, dipirona ou paracetamol. E aí, uma vez que aquele paciente acabou a fase de hipertermia, você pode tentar voltar com aquele hemoderivado, tá? Lembrando que se é um paciente que ele sempre faz esse tipo de reação, você pode fazer profilaxia. Então, se é um paciente que já tem história de reação febril não hemolítica, você pode, antes da transfusão, já administrar dipirona ou paracetamol, ou até mesmo fazer o uso de hemácias irradiadas ou leucodepledadas, né? Aqui, no caso, principalmente leucodepledadas, que é quando você filtra o concentrado de plaquetas. Bom, o concentrado de plaquetas ele também pode estar contaminado por uma bactéria chamada Yersinia enterocolitica. Ela é a única bactéria que pode resistir numa temperatura muito baixa do concentrado de hemácias. Então ela pode resistir ali a 4 graus Celsius. E por isso é a bactéria mais comum que pode contaminar a minha bolsa de sangue, tá? É muito raro, eu quase nunca vejo isso. Na transfusão de plaquetas a chance é muito maior, tá?
E aí, tratamento seria com antibiótico terapia. Tralha. Essa é muito importante para a prática clínica e para as provas de residência. A tralha é a injúria pulmonar relacionada à transfusão. É a complicação potencialmente mais grave e mais comum após uma transfusão de sangue e derivados, tá? Ela acontece em 1 a cada 5.000 transfusões e ela depende de haloanticorpos do plasma do doador que vão reagir contra leucócitos do receptor, induzindo a agregação e aderência no endotélio alveolar, liberando citocinas e aumentando a permeabilidade vascular. O que é isso, tá? Você recebeu do doador a presença de haloanticorpos que eram do doador, tá? E esses haloanticorpos do doador que vão ali, principalmente no endotélio alveolar, causar uma reação liberando citocinas e com isso aumentando a permeabilidade vascular, e isso vai fazer com que aquele espaço alveolar seja preenchido por fluidos, causando assim um edema agudo de pulmão não cardiogênico. Isso pode ser até catastrófico, levando a uma alta taxa de mortalidade. Então o paciente ele vai rapidamente começar com febre, calafrios, taquidispneia, cianose, choque, e se você fizer um exame de imagem ele vai ter infiltrados difusos no raio-x. O quadro ele pode se agravar, levando aí uma síndrome de desconforto respiratório agudo, né, a SARA. Então, sempre suspeitem após uma hemotransfusão, após algumas horas de uma hemotransfusão, num paciente que está evoluindo com edema agudo de pulmão não cardiogênico ou com insuficiência respiratória aguda, tá? Então, o caso clínico te deu um paciente que foi transfundido e que agora está desenvolvendo insuficiência respiratória aguda, pensem em tralha, tá? Agora, na prática clínica, a gente pode ver muitas vezes, até muito mais comum, um paciente que ele já está em anasarca, que ele já está com gesto, recebeu um concentrado de hemácias, que tem ali 300 ml, 1, 2, 3 concentrados de hemácias, e aí ele faz edema agudo de pulmão cardiogênico, pela quantidade de volume que foi injetado. É muito até mais comum, tá? Mas para as provas de residência, eles vão abordar muito mais a tralha, tá? Então, fica aí como um diagnóstico diferencial na prática clínica. Será que esse paciente não está entrando em edema agudo, insuficiência respiratória por causa de congestão? Aí, lógico, você vai ter outros sinais e sintomas no paciente. Então, pensar em congestão, o paciente vai ter edema, ele vai estar hipertenso. Já na tralha, ele vai ter sintomas ali de liberação de citocinas. Então, ele vai ter febre, calafrios, choque, tá? É diferente o quadro. Bom, o paciente também pode fazer reação alérgica. As reações alérgicas, elas acontecem até 1% das transfusões. E isso envolve alergia à proteína do plasma. Daí a importância de você lavar as hemácias, que você tira aquele plasma sobrenadante e aí você reduz a reação alérgica que pode causar dessas proteínas do plasma, tá? A reação alérgica é como uma reação alérgica qualquer, então o paciente após a transfusão ele começa a ter urticária, angioedema, broncoespasmo, sibilar, tá? E o tratamento ele é feito com antihistamínicos. Levar até choque anafilático é uma coisa muito mais rara, 1 a cada 150.000 transfusões, tá? Então não espere choque anafilático, mas reação alérgica é bem comum. Então, se é um paciente que ele já tem histórico de ter reações alérgicas prévias, é interessante que você já administre um antihistamínico antes da transfusão. Então, por isso que muitas vezes a gente já usa um Fenergan, né? ou uma deslorfeniramina, para que você já dê um antihistamínico antes da transfusão e evite assim uma reação alérgica. E se ele está fazendo reação alérgica, você dá depois o antialérgico, tá? O antihistamínico. Por fim, a doença enxerto versus hospedeiro, a gente já falou um pouquinho sobre ela, tá? Ela acontece principalmente em imunossuprimidos ou naquele paciente que tem um HLA muito próximo do doador, tá? Então, o que é ela mais uma vez? Vou tentar explicar aqui de maneira bem mais coloquial, mais simples. Vamos imaginar que aquela bolsa de sangue, ela tem um pequeno exército do doador, tá? Aquele pequeno exército do doador, linfócitos T citotóxicos, ele vai entrar no organismo do meu receptor. Então, aquele pequeno exército do doador. No paciente normal,
ele vai lá e vai destruir aquele pequeno exército. Um exército pequeno, então ele destrói sem reação nenhuma. Agora, se eu estou falando de um paciente que ele já é imunossuprimido, que ele não consegue destruir aquele pequeno exército, ou se é um parente próximo, que tem um HLA próximo, ele passa pelo meu sistema e aí do receptor, né? E aí ele não destrói aquele pequeno exército do doador. Aquele pequeno exército do doador, sem ser destruído, ele vai crescendo e começando a causar lesões em órgãos e tecidos do receptor por conta desses linfócitos, desses citotóxicos que não foram destruídos e estão se multiplicando, tá? O paciente vai ter febre, racho cutâneo, diarreia, pancitopenia e a mortalidade é extremamente alta, chegando a 90%. Então, daí a importância do concentrado de hemácias irradiado, tá? Então, concentrado de hemácias irradiado é para paciente imunossuprimido ou para parente próximo, para evitar a doença enxerto versus hospedeiro, tá? Bom, aqui finalizando, não é uma reação transfusional, mas não deixa de ser, né? Uma hemotransfusão maciça, o que ela pode provocar? Hemotransfusão maciça, ela ocorre muito naquele paciente que foi vítima de um trauma ou de uma cirurgia extensa, em que ele teve um sangramento muito importante. Perdeu uma volemia inteira em 24 horas e ele vai receber mais do que 8, 10 bolsas de sangue. E esse sangue, lembrando que ele foi armazenado em geladeira, né, a 4 graus Celsius, ele vai levar a depressão do ATP e da 2,3 dPg, ele vai levar a uma queda do pH, predispondo aí a acidose metabólica, ele vai levar a um extravasamento de potássio das hemácias, predispondo a hipercalemia e degeneração de plaquetas e dos fatores de coagulação, até porque quando você está dando concentrado de plaquetas, você acaba, concentrado de hemácias, você acaba fazendo com que aquele paciente que está perdendo sangue total, ele está recebendo só concentrado de plaquetas, ele vai ter uma plaquetopenia por conta disso, tá? Hipotermia pelo sangue ser frio, pode ter alcalose metabólica pelo citrato, que é usado como conservante, mas a gente vê mais acidose metabólica, pode ter hipercalemia pelo potássio extravasado das hemácias do doador, pela hemólise que vai acontecendo. Ele pode ter hipocalemia pela alcalose metabólica pelo citrato, então tanto hipo quanto hipercalemia, tanto a alcalose quanto a acidose. Ele pode ter hipervolemia e congestão pulmonar pela sobrecarga volêmica que você está dando para esse doente. E também pode ter a trombocitopenia dilucional, que é o que eu acabei de falar ali atrás, porque esse paciente acaba sendo transfundido com concentrado de hemácias, enquanto ele está perdendo sangue total, tá? E é isso, gente. Com isso a gente encerra aqui a nossa aula sobre hemotransfusão, doação de hemoderivados. É uma aula tranquila, mas uma aula que vocês vão utilizar muito aí na prática clínica. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.